Oi, tudo bem? Hoje a gente queria conversar com você sobre um assunto muito legal, tanto para os pequenininhos, quanto para os médios, quanto para nós, os grandes. Com certeza. A autoestima. Vamos falar da autoestima das crianças? Mas antes da gente começar esse papo, eu já vou pedir porque é muito importante pra gente. Assina o nosso canal e marca o sininho, porque daí cada vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Fazer cara de gato de botas. Tá aí um assunto que eu acho que é importante a gente começar falando what the hell a gente quer dizer com autoestima, não é verdade? É. E vamos combinar que muitas vezes a gente fica com um problema de autoestima forever, lá na vida. O que é autoestima? Autoestima é um conjunto de crenças e percepções que a gente tem sobre a gente mesmo, tá? Que a gente constrói muito baseado no que a sociedade em que a gente vive, que a cultura que a gente vive, define como um padrão. E aí, com base nesse nosso conceito cultural do que é uma determinada característica física, comportamento, a gente vai incorporando essas crenças e valores e isso acaba virando a nossa autoestima. Agora, uma coisa que é interessante, a gente não nasce com a autoestima pronta. A autoestima, a gente desenvolve. E sabe o que a gente aprendeu nas nossas pesquisas sobre desenvolvimento infantil? Que a gente começa a desenvolver autoestima não quando a gente um belo dia é adolescente e descobre, ai meu Deus, eu preciso cuidar de mim. Não, a autoestima começa quando a gente é bebê. Quando a gente, por exemplo, tenta andar, cai, levanta, levanta de novo, cai, levanta. E nesse conjunto sucessivo de tentativa e erros, a gente consegue perceber que a gente supera uma alimentação. Óbvio que os bebês não têm essa consciência de que eles têm uma limitação e estão superando, né? Mas os neurônios do bebê sabem que aquela criança está passando por uma dificuldade, está superando essa dificuldade e está atingindo um novo marco. Toda vez que a gente de alguma forma percebe que a gente pode ir mais, a gente pode ir além, a gente consegue fazer o que a gente quer, de alguma forma a gente está construindo a nossa própria autoestima. É a conquista, né? Quando a gente tem a dificuldade, tentativa, mas conquista, ali a gente fala, a gente consegue. Então a gente fica bem com a gente mesmo. Posso fazer um parênteses? Eu sempre tive um problema muito sério com essa palavra autoestima, porque quando eu era criança, pra mim, alto já era autoestima. Como é que você vai ter baixa autoestima, gente? Você baixa é melhor, você é alto. Claro. E aí, a gente percebeu que existem algumas coisas que podem ajudar a gente a aumentar a autoestima dos nossos filhos, desde que eles são bebês. E sabe o que é muito legal? Não é que a gente percebeu só lendo, não. A gente lê e a gente pratica. E a gente vê a diferença que faz com os nossos filhos, né, Tati? Exatamente. Então assim, a gente vai contar algumas coisas, mas no final vocês vão ver que tudo se resume a brincadeiras e dicas de brincar. Valeu? Então vamos lá pra primeira dica pra você ajudar a aumentar a autoestima do seu filho. É elogiar. Mas elogiar o quê? Não é ficar enchendo o seu filho de elogio. Especialmente, não precisa ficar elogiando quando ele errou. Não é isso que você tem que elogiar. Você tem que elogiar o esforço que ele fez pra chegar naquilo que ele conseguiu naquele momento, naquele resultado. Eu vou dar um exemplo da Pochô, minha filha mais nova. Ela agora tá aprendendo, ela acabou de aprender a lidar com letra bastão. E agora ela tá aprendendo a lidar com a letra cursiva na escola. Claro que ela ainda não consegue escrever nada em letra cursiva. Mas ela vem com aquela tentativa de fazer alguns garranchos, todos redondinhos assim, que parecem letra cursiva. E ela se esforça muito pra conseguir escrever alguma palavra com letra cursiva. Eu vou lá e hoje eu tô elogiando esse esforço que ela tá fazendo. O desenho, a concentração, o jeito como a letrinha tá ficando, mesmo que não forme nenhuma palavra depois que eu consigo compreender. Sabe que eu lembrei de uma coisa? Meu marido que percebeu isso. A gente, quando a criança é pequena, às vezes a gente tende a elogiar as características físicas da criança, né? Você é tão bonita, né? Falando com pais de menina. Que linda, que princesa, que linda, que princesa. E de repente, um belo dia ele se tocou. Pera, eu não tenho que ficar falando isso pra minha filha o tempo inteiro. E aí ele passou a se preocupar em fazer uma coisa que eu achei muito legal, que é fazer o elogio em cima de fatos, né? Então quando a Gabi particularmente faz alguma coisa legal e que ela faz uma dedução, faz um raciocínio inteligente, uma inferência inteligente pra chegar numa conclusão, ele fala pra ela, nossa, como você é sabida. E sabida é quem sabe das coisas. Legal. Então agora a gente fala com a Gabi, Gabi, você é muito o quê? Ela, eu sou muito sabida. Que legal. Não é ótimo, gente? Eu fico assim, isso autoestima na veia, filho, isso mesmo, você é sabida, você sabe das coisas. Que é uma coisa interessante de exemplo de futuro, de como a gente cresce, isso pode ser muito influenciado. Vou dar o meu exemplo. Eu fui uma criança que foi super elogiada sempre pelas coisas que eu conseguia, pelo resultado, pela minha nota alta, pela minha capacidade de falar mais cedo, de escrever mais cedo do que as outras crianças. Gente, depois que você fica mais velho, dá um medo danado de você errar. Porque se você erra, automaticamente você destrói tudo. As pessoas não vão gostar de mim, porque ninguém gostava de mim, as pessoas gostavam do que eu conseguia fazer. Nossa, isso é tão importante, gente.
Então assim, exemplo de quem tem 45 anos e passa por isso. Não precisa elogiar o resultado. Você pode elogiar o caminho e elogiar o que a pessoa é e não o que ela faz. Beleza? Segunda coisa legal é você dar a responsabilidade para os seus filhos de acordo com a capacidade que eles estão. E aí não tem nada a ver com idade, tá? Tem muito a ver com o que eles conseguem fazer. Porque se você for dar uma responsabilidade para eles que eles claramente não vão conseguir, a frustração vai ser muito grande. E a autoestima vira baixa autoestima. Então procura observar, a gente sempre fala isso toda hora. Observa o seu filho, vê o que ele já consegue fazer para que você dê responsabilidades que ele realmente consiga conquistar e fazer de fato. Assina embaixo. Outra coisa muito legal que você pode fazer é você dar a oportunidade para o seu filho tomar as decisões por eles mesmos e resolver os problemas da forma como eles acharem legal para resolver. Afinal, os problemas são deles e não seus. E Paty, lembrei de uma coisa, gente, é tão comum a gente cair no tal do piloto automático por causa da pressa da vida, que você vai lá e vai resolvendo a coisa pra criança. Ou então, aquela história, você tirava a roupa da criança quando era bebê. Aí tem 5 anos de idade, você continua tirando e botando porque foi assim que você aprendeu a fazer. Não espera pra amarrar o tênis. Total. E assim vai. Então assim, deixa ele resolver. Desliga o piloto automático. Exatamente. E desde pequenininho, tá? Se o seu filho tá querendo levantar, ele tá sentado, ele tá querendo levantar, não vai lá você e levanta e coloca ele de pé. Lembra da frase da Maria Montessori? Nunca faça pela criança aquilo que ela acha que pode fazer sozinha. É genial, gente. Maria Montessori. E aí você valoriza a conquista. Exato. Que é isso que é o mais importante pra autoestima. Bora criar crianças fortes, minha gente. Sabe aquele exemplo que eu falei de mim mesma lá atrás com relação a achar que as pessoas não vão gostar de mim se eu errar? Então, aprender com os erros de uma forma positiva também é outra dica muito legal, sugestão. Thomas Alva Edison, agora eu tô boa de Thomas Alva porque meu filho tá estudando ele na escola. Disse que na verdade ele não achou como fazer a lâmpada, mas que ele achou 23 formas de não fazer uma lâmpada. Então assim, ele mostra como você aprende com o erro. E realmente, se você não erra, você não chega a lugar nenhum. Toda coisa criativa, toda coisa nova vai estar sujeita a erros. Então quando seu filho errar, você não aponta o erro. Você mostra pra ele o que ele aprendeu com aquilo e como é que ele pode fazer diferente. Faz ele refletir, pra né? acertar, exatamente. Refletir sobre o erro de uma forma positiva. E que aquilo vire não uma coisa errada, mas um degrau pra chegar aonde ele precisa. E no meio da conversa, você pode até sugerir pro seu filho, olha, eu teria feito desse jeito, ele não estiver conseguindo ver a oportunidade de saída, né? Você pode falar, eu talvez tivesse tentado desse jeito, o que você acha? Ou, não sei, eu pensei nesse jeito, o que você acha? E aí você propõe pro filho refletir e com isso ele amplia o repertório de possibilidades diante daquela situação que até então era uma situação de erro e que virou, na verdade, uma oportunidade de aprendizagem. Exatamente. Sabe que minha filha, a do meio, a Cururuca, ela é super tensa com essa história de erro. E ela chorava muito. Toda vez, desde pequenininha, gente, ela errava alguma coisa, ela chorava porque tinha errado, porque não sei o quê. Desde que a gente começou a falar isso pra ela, então, o erro é uma forma de você acertar lá na frente, e daí ela percebeu que ela conseguia eventualmente acertar. Hoje ela tá muito mais tranquila, muito mais com autoestima alta. Baixa autoestima. E no final das contas, gente, a autoestima é a pessoa se ver bem e ver que ela é amada do jeito que ela é. Então, cada vez que você for falar com seu filho alguma coisa, dá uma bronca, tenta ser carinhoso e valorizar aquilo que ele tem de bom também. E daí você mostra pra ele que você se importa com aquilo que ele tá fazendo, se importa com as tentativas do que ele tá fazendo pra chegar em algum lugar. Assim você vai ter uma criança muito mais feliz com ela mesma, se sentindo amada. E esse exercício é super fácil, quer dizer, pensa se você gosta de receber críticas, gritos e alguma coisa na sua cara na quando cara você dura. precisa ser corrigida. Então a gente não gosta de receber isso. Por que que a gente acha que virar pro nosso filho e apontar o erro, eventualmente gritar porque tem uma coisa errada, ou mandar que seja de um determinado jeito, alguma coisa, vai funcionar? E essa, aquela história, não faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Exatamente. Com seus filhos, idem. Não é porque você tem uma relação de pai, filho, ou mãe e filho que tem uma certa autoridade e ela precisa existir de certa forma, né, respeito e tal. Não é por isso que você tem que ter uma relação autoritária. Exatamente. Né, de imposição e de gritos, né? Então, carinho e respeito pelo seu filho, tá bom? Aí, né, a Paty prometeu, né, que no final é que vinha a parte boa das brincadeiras. Gente, brincadeira funciona pra tudo. Não é à toa que a gente escolheu fazer um canal que fala para brincar com seus filhos, aproveitar o tempo junto pra brincar. Porque quando a gente brinca, a gente desenvolve a criança em todos os aspectos. Físico, cognitivo,
social e emocional. Então, autoestima nada mais é do que uma questão emocional que sim, a gente pode trabalhar pela brincadeira. Então vamos dar exemplos disso, concretos? Quando a criança é lá pequenininha, eu já falei que é a questão de deixar a criança livre para tentar, e você ser aquele apoio que faz com que a criança tenha coragem de continuar tentando, porque tem um adulto responsivo, cuidadoso por trás. A partir do momento que a criança fala mais com você, interage mais com você de um jeito mais cognitivo, que você consegue desenvolver um outro tipo de atividade com a criança, gente, o repertório de coisas que você pode fazer para aumentar a autoestima é tipo gigante. Imenso. Então assim, de cara, um projeto, o que eu tô chamando de projeto? Uma atividade de artes ou de ciências que você simplesmente proponha pro seu filho e dê tempo, não precisa ser uma atividade de 10 minutos, 15 minutos, nem acabar em um dia, pode ser em vários dias, e nem fazer se a sua criança não tiver com vontade, tá bom? Não impõe a atividade. Mas quando você pega alguma habilidade, algum gosto da criança, em artes ou ciência, transforma num projeto e fala, vamos juntos fazer esse projeto? Ou vamos, olha aqui os materiais para você fazer esse projeto. Qualquer atividade que tenha como proposta um projeto, um pensamento de projeto por trás, vai ajudar a elevar a autoestima quando a criança tem que pensar na solução, ela tem que executar, você vai estar do lado elogiando, apoiando o caminho, ou vai ver o resultado no final depois, mas ela simplesmente tinha materiais na mão. Vai ter um outro problema que ela vai ter que resolver sozinha do que vai acontecer. Ela tinha materiais na mão e com aquela material ela fez alguma coisa. A capacidade de realizar alguma coisa, de ter alguma coisa pronta e ainda por cima receber elogios pelo processo que ela fez para chegar lá é muito legal. Se você não conhece o Tempo Junto direito, às vezes a gente fala assim, tem gente que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Oi. Às vezes a gente fala de projeto de ciência ou projeto de arte e você pensa só em crianças mais velhas, crianças que já estão na escola, não é isso, certo? Certo. Inclusive, a gente tem um e-book chamado Brincadeiras Simples e Surpreendentes para crianças de 3 a 6 anos, que eu vou deixar aqui o cartão para vocês, que tem um monte de atividades de artes e ciências para você fazer com seus filhos, experimentos estruturados. Então, se você não tem ideias, não se preocupe. Nós temos ideias para você, tá bom? www.tempojunto.com e um cartão com o nosso e-book para você poder procurar essas atividades e não ficar com um problema de falta de ideia. Outra coisa que é muito legal você fazer e que também é decorrência dessa questão de projetos é se predispor a fazer presentes caseiros, a presentear as pessoas da família com coisas que as crianças fazem. Gente, tá pra nascer um tio ou tio, avô, avó ou pai e mãe que não pegue um presente que a criança fez e reconheça aquilo que mais importa no presente, que foi o carinho e a vontade de fazer. De novo, é muito mais a intenção do que o resultado final. Ficou igual, não faz mal, não é isso. Mas estimular o seu filho a demonstrar o amor dele por alguém com uma atividade que ele vai fazer, ele vai entregar e ele vai depois receber todos aqueles elogios por isso, faz muito bem pra autoestima. Outra coisa, nessa mesma linha do fazer junto, culinária. Sentar com seu filho pra fazer uma comida pra família, um pão de queijo, um bolo, uma comida, qualquer coisa. Uma comida. Gente, funciona muito. Eu cozinho muito com os meus filhos em casa. Quando chega na mesa aquela comida, eles falam assim, tipo, fui eu que fiz. O tempero é meu. É ótimo, é incrível ver como eles ficam satisfeitos. Outra coisa mais literal, assim, você propor gincanas ou desafios. Desde caça ao tesouro, e aí a gente tem vários lá no site, também no nosso e-book, vários exemplos de como você pode fazer caça ao tesouro com as crianças, mas a criança tem que decifrar pistas. Ela tem que conseguir percorrer um caminho até chegar lá no final. E ela tem que ter persistência, perseverança pra conseguir resolver. Jogos de tabuleiro também, né, que vai aumentando a complexidade na medida que a criança cresce. É todo um outro universo de recursos que você pode usar, que a criança tem que ter um problema, que ela tem que buscar uma solução, ela tem que ter paciência pra jogar, ela tem que lidar com os outros. Vai errar e vai fazer de novo. Vai ter time muitas vezes, vai jogar com alguém, né? E esse alguém junto com essa pessoa, vocês vão pensar em soluções para poder chegar no resultado final. Então tudo isso são exemplos de como a brincadeira pode ajudar na construção da autoestima. Falei que tinha um monte de exemplos. Agora fala se esse não é um tema importante. Eu não sei se pra vocês foi tão importante, mas pra mim esse é um tema muito importante. Pega assim fundo na minha alma, porque realmente a autoestima foi uma coisa que foi muito complicada pra mim quando eu era criança e quando eu era adolescente. Então assim, curte esse vídeo, sabe por quê? Primeiro porque vai melhorar minha autoestima ainda mais. Segundo, porque quanto mais você curte, mais esse vídeo vai chegar a outras pessoas que também podem estar com problema de autoestima, também querem entender melhor sobre autoestima e também como a gente querem ter a oportunidade de passar isso de autoestima pros nossos filhos.
ter essa oportunidade de fazer com que os nossos filhos ganhem autoestima e não passem, por exemplo, pelas dificuldades que eu passei. Sejam quando eu era crianças adolescente. fortes, né? Crianças fortes. O mundo Saibam tá lidar difícil. com o mundo. O mundo tá Exatamente. difícil. E a autoestima, Exatamente. eu acho que o que mais me toca, enquanto você falou da história pessoal, o que mais me toca nesse assunto é a minha compreensão de quanto o mundo de incertezas e de dúvidas, em que a maior parte das profissões daqui a 20 anos não existe ainda, o quanto você precisa saber muito bem quem é você e gostar de você é importante para navegar nessas turbulências que é. Que o mundo curte pôr você pra baixo, né? Exatamente. Nossa Senhora. E que você vai mudar de profissão 3, 4 vezes na vida, né? E que você vai ter que fazer coisas que você talvez não tivesse sido preparado. Você Se tem o que... resultado não tá bom. Exatamente, você tem que acreditar nisso. Assim como, né? Então, olha, aliás, sim, se você concorda com a gente, tiver algum comentário a respeito desse assunto, aproveita e comenta aí. E a gente vai deixar uma dica de um outro vídeo, de um outro assunto que a gente tem, acredita que tem correlação com esse também, que é a questão de desenvolver a autonomia das crianças, né? Que tá ali andando lado a lado, autoestima elevada e capacidade de realização estão andando ali perto. Então a gente vai deixar esse vídeo pra você ver um pouco mais do que a gente tá falando, tá bom? Tchau! Tchau, tchau.